Olá, segunda série do ensino médio. Sou o André, professor de biologia. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre os grupos de plantas que necessitam de água para a sua reprodução. Vamos lá? A vida surgiu no ambiente aquático e foi nele que ela se multiplicou e diversificou, produzindo uma grande gama de diferentes espécies de seres vivos. Assim, vagarosamente, os vários nichos ecológicos desse ambiente aquático foram sendo ocupados e a competição entre seus habitantes foi aumentando. Com os organismos fotossintetizantes aquáticos não foi diferente. Aqueles que, por mutações aleatórias, adquiriram características que lhe permitiram sobreviver e conquistar o ambiente, o terrestre, no qual inicialmente não havia competição, foram beneficiados. Viver nesse ambiente proporcionou algumas vantagens para os organismos fotossintetizantes. A maior incidência luminosa é uma delas, já que quanto maior a disponibilidade de luz, maior será a taxa fotossintética de uma planta. A maior disponibilidade de gás carbônico também foi uma importante vantagem, pois afeta positivamente a taxa fotossintética. O novo ambiente também tinha limitantes. Dentre eles, destaca-se a disponibilidade de água, tanto que os grupos de plantas terrestres mais diversos e com maior distribuição pelo planeta são aqueles que apresentam maior número de características que permitiram os vegetais terem menor dependência de água ambiental. É lógico que as características que permitiram que os vegetais diminuíssem sua dependência em relação à água do meio ambiente surgiram aos poucos nos diferentes grupos de vegetais. Alguns grupos de plantas ainda são dependentes de água do ambiente, tanto para evitar a desidratação quanto para se reproduzirem. Foi essa conquista gradual do ambiente terrestre pelas plantas que permitiu que os animais, aos poucos, conquistassem o ambiente terrestre. E assim, é evidente que nossa espécie somente conseguiu conquistar os diversos continentes porque muitos anos antes as plantas passaram a conquistar o ambiente terrestre. As plantas apresentam em comum o fato de serem multicelulares, eucariontes, autotróficas fotossintetizantes e de possuírem embriões multicelulares maciços que se desenvolvem à custa do organismo materno. Outra característica incomum das plantas é a presença de uma parede celular de celulose e plastídeos. Este último é uma organela delimitada por duas membranas na qual pode ocorrer síntese e armazenamento de substâncias orgânicas. O cloroplasto é o principal exemplo de plastídeos. As plantas terrestres são divididas em 4 grupos informais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A relação filogenética entre esses grupos é expressa na árvore filogenética conforme a imagem. Dentre as plantas terrestres atuais, as briófitas são as mais dependentes da água, sendo por isso normalmente encontradas em locais de alta umidade e baixa luminosidade, como no interior das florestas ou na beira de córregos. Essa grande dependência em relação a locais úmidos é devido à ausência de mecanismos para evitar a perda da água por transpiração e de um sistema de distribuição de nutrientes. Por essa última característica, são as únicas plantas terrestres avasculares. Por não possuírem sistema de distribuição de seiva, as briófitas transportam seus nutrientes
por difusão de célula a célula. Como esse processo é lento, os vegetais desse grupo apresentam pequeno porte, sendo que na maioria das espécies não ultrapassa 5 centímetros de altura. Apesar de existir na Nova Zelândia briófitas que chegam a atingir 40 centímetros. Os musgos, as hepáticas e os antóceros são representantes do grupo das briófitas. Nas briófitas, assim como em qualquer outro grupo de plantas, o ciclo de vida acontece por alternâncias de gerações, sendo a fase gametofítica a fase dominante ou duradoura. Nesse grupo de vegetal, o indivíduo dessa fase, o gametófito, não é formado por raiz, caule e folhas. Isso acontece pelo fato de as briófitas terem células pouco diferenciadas, apresentando pequena especialização para o desempenho de funções específicas. Por isso, o gametófito da maioria das briófitas é formado por rizóides, cauloides e filóides. As briófitas podem se propagar através da reprodução sexuada. Para isso, é necessário que o gametófito produza gametas. Na maioria das espécies de briófitas, o gametófito é dioico. Assim, alguns indivíduos, os gametófitos femininos, produzem em seu ápice somente gametas femininos, enquanto outros indivíduos, os gametófitos masculinos, produzem também em seu ápice somente gametas masculinos. Quando o gametófito masculino entra em contato com a água do meio ambiente, ocorre a liberação dos gametas masculinos flagelados, os anterozoides. E, através da própria água, eles chegam até o topo do gametófito feminino, onde poderão nadar até o gameta feminino, chamado oosfera, para que ocorra a fecundação, ou seja, a união dos gametas. Note que o zigoto, produto da fecundação, é formado no topo do gametófito feminino, onde ele começará a sofrer sucessivas mitoses, formando um embrião. Este continuará a formar novas células, que passarão por diferenciação por formarem o segundo indivíduo do ciclo, o esporófito, sendo o gametófito o representante da fase dominante do ciclo das briófitas, e é lógico que o esporófito é o representante da fase transitória desse grupo vegetal. O esporófito é um indivíduo diploide do ciclo das plantas e recebe esse nome por formar os esporos como estrutura reprodutiva. Nas briófitas, as células diploides da cápsula sofrem meiose por produzirem os esporos haploides. Uma única cápsula é capaz de produzir cerca de 50 milhões de esporos, cada um com potencialidade para gerar um novo gametófito, e assim fecha-se o ciclo de vida. Então, segunda série do ensino médio? Caso tenham dúvida, me procure na plataforma digital toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12, exceto feriado. Tchau!